gotas de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, hoje domingo, dia do Senhor, dia de Santa Missa, dia de descansar, dia de estar com a família. E é claro, é um momento oportuno de nós refletirmos mais uma vez aqui nas Gotas de Esperança os motivos que temos para amar a Mãe de Deus. Se inscreve no canal Palavra de Esperança pelo YouTube, chegando aí aos 1.400 inscritos. Muito obrigado a todos pelo carinho, por estarem aí nos ajudando nesse projeto de evangelização. Deus abençoe a todos. Nesse domingo, eu quero trazer uma partilha muito rica, onde nós vamos falar de Maria como virgem antes, durante e depois do parto. Espero que essa reflexão nos ajude a amar cada vez mais a escolhida de Deus, a nossa mãe, a Virgem Maria. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O que a palavra diz? Eis que a Virgem conceberá. Maria foi virgem antes do parto, como se mostra claramente o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 27. Diz o quê? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Já Mateus apresenta a origem virginal de Jesus como cumprimento da profecia de Isaías que nós acabamos de ler, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Já São Marcos não fala do nascimento de Jesus, porém é importante observar que Marcos jamais menciona José, o esposo de Maria. Jesus é chamado por ele de o filho de Maria, ou então, em outro contexto, de filho de Deus. Por outro lado, os santos dos primeiros séculos, como Aristides, Justino, Irineu, proclamam que Jesus verdadeiramente nasceu de uma virgem. Então, Maria, virgem antes. Vamos agora ver o que fala sobre esse tema, Maria, virgem durante o parto. Olha só. A concepção virginal de Jesus, excluindo uma paternidade humana, quer significar que Jesus é filho de um único Pai, que é Deus. O Pai que tinha gerado na eternidade, gera-o também no tempo como homem. A beata Catarina Emmerich, em seu livro de Revelação Divina sobre Jesus, escreve que ele simplesmente apareceu de dentro do útero da Virgem. Mesmo não sendo uma verdade de fé, não é aquilo que a igreja vai dizer como dogma, mas é algo que é interessante notar como o livro vem ao encontro daquilo que a igreja por muitos anos tem ensinado, Em alusão a isto, vemos a passagem onde Cristo entra no lugar em que os apóstolos se escondiam após a sua morte por medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles, ultrapassando as portas que estavam fechadas. Outros católicos acreditam que Maria teve as dores do parto, sim, mas sem exceção os católicos acreditam na concepção virginal de Cristo. Acho interessante essa reflexão, e até ouvi um pregador um dia dizer o seguinte: se Jesus é capaz de se colocar no meio dos discípulos, no lugar onde as portas estavam todas fechadas, ele também é capaz de forma tão grande, poderosa e misteriosa, passar pelo corpo de Maria sem quebrar toda essa graça do que diz respeito à sua virgindade, Como, João? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, aqui é uma questão de fé. Não tem como eu obrigar ninguém a acreditar nisso. Nós estamos trazendo pontos que são importantes observar e que nos leva a entender que ela foi escolhida. Se Deus colocou nela, no seu ventre, o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, nada é impossível.
E aqui cabe a nós, com muito amor, carinho e respeito, ter essa fé viva no nosso coração. Agora preste atenção, ela é virgem depois do parto. Olha que reflexão bonita. Lucas 1:27, repito, o texto que eu trago tanto aqui diz o quê? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Não tem como contestar isso, é palavra de Deus, nós acreditamos sim ou não, não tem meio termo para isso, né? Então o anjo de Deus não pediu a Maria que permanecesse virgem, ao contrário, essa foi uma decisão própria sua, numa época em que o ambiente judaico não considerava a virgindade um valor nem um ideal a se seguir. E até alguns livros do Antigo Testamento, como o livro dos Juízes, mostra a filha de Jefté, que se lamenta sabendo que ia morrer sem ter podido casar. Além disso, o matrimônio como preceito divino, crescei e multiplicai-vos, era considerado como vocação e um dom natural das mulheres. Parece então que Maria entregou o que era mais precioso a Deus como oferta de amor ao seu Criador. Isso que é tão bonito, hein? Que coisa linda! Maria entregou o que era mais precioso a Deus como oferta de amor ao seu Criador. Não foi obrigado, foi de livre escolha. Eu quero, eis aqui a serva do Senhor. Parece que ela optou pela virgindade, não porque isso era um valor admirável, mas sim para entregar a Deus um dos dons mais maravilhosos que existe, o dom de ser mãe. Tão bonito, né, gente? Que riqueza. Em Lucas, Maria aparece desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. À primeira vista parece contraditório, mas é preciso observar que o termo grego usado nessa passagem não significa uma mulher que contrai um matrimônio, sim alguém que era noiva, desposada. O fato do evangelista Mateus expressar que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo, está em Mateus 1:20. É mais uma prova de que Maria era virgem. Por quê? Se José não queria mais ficar com Maria, era porque achava que tinha sido traído, pois sabia que ele mesmo não tivera relações com a Virgem Maria. Então é bem possível que o mesmo Espírito Santo que ajudou Maria a permanecer virgem antes, durante e depois do parto, tenha dado esta graça também a São José. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. As palavras de Jesus na cruz, para mim aqui está aquilo que é mais fácil de entender dessa entrega plena e dele ser realmente o Filho de Deus, o único Filho de Maria. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Levam a crer que Maria não tenha tido mais filhos, pois diz a palavra de Deus que desta hora em diante João levou Maria para sua casa. Então, aos pés da cruz, como uma das últimas entregas, inclusive a gente até já falou isso aqui nas Gotas de Esperança, se Maria tivesse outros filhos, é claro que seriam os outros filhos de Maria que a levariam para sua casa e não João, o discípulo amado, né? Outros que negam a virgindade de Maria depois do parto tentam encontrar argumentos na passagem de Lucas 2, versículo 7, e deu à luz seu filho primogênito. Porém, segundo João Paulo II, a palavra primogênito significa literalmente filho não precedido por outro, e em si não depende da existência de outros filhos. Na verdade, como aconteceu na cruz, quando Jesus entregou Maria a João e João a Maria, se cumpre a profecia e se entende que os outros filhos de Maria são, na verdade, filhos espirituais e não carnais. Então, outros dizem que a virgindade depois do parto pode ser negada pelos textos evangélicos que apontam para a existência de 4 irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Simão e Judas. É preciso lembrar que tanto em hebraico quanto no aramaico não existe um vocabulário particular para exprimir a palavra primo, e que, portanto, o termo irmão tinha e tem ainda hoje um significado bem amplo. Na verdade, no termo irmãos de Jesus, estão indicados os filhos de uma outra Maria, discípula de Cristo, que está em Mateus 27:56, que é chamada de a outra Maria e não é Maria, a mãe de Jesus, né? Então, esses textos já são mais do que claros para nós. Maria, virgem,
antes, durante e depois. Como assim? Porque para Deus nada é impossível. Que nós possamos, com muito carinho, guardar todas essas verdades de fé em nosso coração. Lembrando que todo esse material que eu estou usando para refletir esses motivos para amar a Mãe de Deus é do livro do Daniel Godry Júnior, da editora Palavra e Fé. Se você quiser adquirir, é um livro muito rico. São 100 motivos para amar a Mãe de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente domingo. Não falte a Santa Missa. Vai junto com sua família. Celebre, esteja na presença do Senhor. Deus seja louvado. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Amanhã nós continuamos na reflexão falando sobre paciência. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me